Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Meu nome é Marcelo e hoje a gente vai falar sobre uma planta maravilhosa, o Caladium, também conhecido como tinhorão, né? O Caladium ele é uma planta bem versátil, ela é bem interessante, né? Porque a beleza dela, ela não está na flor e sim na folha, porque olha só essas cores que lindas, né? Cada vez que você vê, você se impressiona. Essa daqui que está com uma folha bem pequena, não sei se vocês veem, ela tem umas pintinhas rosa, ela é muito bonita, é uma muda bem jovem ainda. O interessante dessa planta é que ela também inclusive se adapta a interiores, né? Desde que tenha uma excelente ventilação e uma ótima luminosidade. Lembrando pessoal, assim ó, plantas para o interior, no máximo a 2 metros de uma janela, de preferência, né, luz sempre bem natural, porque através de luz artificial isso não funciona. Pois bem, vamos falar do Caladium. Vamos continuar, né? O Caladium ele se reproduz através de batatas, né? Que tem aqui dentro. Se você tirar daqui e passar para um vaso maior ou para o chão, ele vai aos poucos fazendo novos brotos e isso significa que você vai ter mais batatas aqui no fundo. Existe uma diferença, se reproduz através de bulbos. Não, isso aqui no caso são batatas. Bulbos eles são igual cebola, que é por camadas, né? Então existe uma diferenciação. Só por curiosidade, não que você esteja errado, a gente compreende de qualquer forma que, né, a ideia é a mesma, mas existe uma diferença básica nisso daí. Uma coisa interessante sobre essa planta é que ela ficou sumida por muitos anos no mercado, você não encontrava, né? O pessoal cansou dela. Na década de 60, 70 ela era muito cultivada, né? E com o tempo ela foi sendo largada. Na década de 80 houve um declínio. Mas eu me lembro assim, na década de 80, inclusive no início da 90, meu pai tinha coleção de caladiums. E conheço gente que faz até a mistura de cores. E você vai conseguindo cada vez mais cores diferentes. Devem hoje... Eu acho que eles já nem sabem, assim, não é estimativa, mas nem se sabe ao certo de quantas cores que devem ter diferenciadas, porque às vezes pessoas simples, né, em casa mesmo, conseguem fazer esse mix e vai alterando as cores, né? Imagina a beleza de folhas que não devem existir. Se você for na internet mesmo, você vai encontrar uma infinidade de plantas diferentes. Bom, o tipo de solo que se deve usar para plantar o Caladium. Sempre um solo bem drenado, né? Se for um vaso, cuidar, né? Ele gosta de solo úmido, porém não encharcado, então sempre põe a mão, né, no substrato. Isso é uma das melhores formas que tem, para ver se não está encharcado. Se começa a puxar para muito seco, você tem que voltar a dar água para ele. Então, um pouco cuidado com o encharcamento, porque como tem aquelas batatas dentro, pode haver a putrefação delas. Ela é uma planta também que ela é de meia sombra, então ela se adapta na área externa muito bem, locais bem ventilados, frescos, né? Ela fica muito bonita. E aí imagina você colocar várias cores juntas fazendo um mix, né? Isso fica algo espetacular. Eu já tive a oportunidade de ir num local de um colecionador muito grande, há muitos anos atrás, e assim, é de babar até hoje, assim, ó. Eu acho, para mim, é uma das plantas mais bonitas que tem. Então, se você tem a oportunidade de adquirir uma, né, vá numa floricultura ou consiga uma muda com alguém, porque qualquer mudinha que você tenha, a partir disso você a reproduz. É muito fácil assim, a reprodução dela, o próprio cultivo. Em regiões mais frias, assim, né, como no sul do Brasil, que é muito frio, muitas vezes é interessante você, se ela não estiver no vaso, ela estiver no chão, quando chegar aquele período mais frio do ano, você desenterrar as batatas, guardá-las em um local bem seco, né, e escuro, e na primavera, ali final de agosto, voltar a plantar elas, né, no fim do inverno, início da primavera, porque às vezes o solo ali no local pode ser um solo bem úmido, e se houver ali uma geada muito intensa, pode congelar essas batatas e elas acabar morrendo.
Outra coisa importante a respeito do Caladium, se você tiver no vaso, faça uma adubação regular, né? Cada uma vez por mês, uma adubação leve, com um fertilizante orgânico de preferência. Se quiser usar químico também pode, isso não impede, né? Só um pouco mais de cuidado ao utilizá-lo, sempre usar a forma de uso, né? Só você lê no rótulo, coloca a dosagem exata ou um pouco menos, onde você está dentro da margem de segurança. E eu gosto de sempre pegar as plantas umas 2 vezes por ano e fazer uma renovada na terra, tirar um pouco daquela terra velha, fazer uma mistura de terra vegetal com humus e minhoca, tá? E aí você consegue um refolhamento melhor, você vai ter folhas maiores, folhas mais esbeltas, mais bonitas, mais coloridas, né? E isso é algo interessante. Então esse cuidado com a adubação sempre é importante. Bom, tem pessoas que me perguntam, onde eu encontro o Caladium, né? Os locais. Bom, gente, hoje você encontra em floriculturas, né? Os produtores voltaram a cultivar ele em larga escala, né? Porque ele é uma planta que voltou com tudo, depois de anos e está desaparecido, então você encontra facilmente hoje numa floricultura ele, pela internet. Pela internet você vai conseguir provavelmente comprar de colecionadores, você vai encontrar cores bem diferenciadas, não sei os preços no momento, eu devo dar uma pesquisada, posso num próximo vídeo em que eu vá falar sobre Caladiums, eu posso informá-los, né, para vocês verem, mas você encontra assim, plantas bem exóticas, bem diferentes mesmo, coisa de colecionador, que os caras modificam, tem uma paciência para fazer aquilo, né, uma dedicação. E vale o trabalho, porque tem que pagar mesmo, porque é trabalhoso. Isso não, você fazer um híbrido sempre é algo bem trabalhoso, custoso, né? Principalmente tempo, né? Tempo é a dedicação da pessoa e o conhecimento para fazer isso. Bom, pessoal, e agora chegou a hora, a melhor hora, né? Sempre que eu considero que é o momento mais especial, né? Que é quando a gente faz o transplantio da planta, né? Que eu acho bem interessante. Bom, o Caladium, aquilo que eu havia falado no início do vídeo, ele precisa de um solo bem drenado, tá? Ele não gosta de acúmulo de água. Inclusive, se você for achar ele na floresta, às vezes num bosque, alguma coisa, você vai perceber que o Caladium ele fica sempre em locais onde o solo é bem fofinho, tem aquela camada de folhas que apodreceram, né? E ali que ele pode até estar em outros locais, mas ele não vai estar tão bonito. Ali naqueles locais onde o solo é bem fofo, bem aerado, ele inclusive não é aquele solo encharcado, ele é úmido pela presença natural das folhas, aquele humus todo, né, daquela decomposição. Então ali é que você vai encontrar o Caladium mais bonito, mais esbelto, as folhas maiores, tá? A coloração mais intensa. Então, o que a gente precisa fazer? Imitar o máximo possível a natureza. Tá? Aí vocês vão me perguntar, mas poxa Marcelo, eu compro na floricultura, não tem nada, né? Ele vem dentro de um vasinho pequeno, mas gente, é cultivado dentro de estufa, o produtor, ele tem todo o controle, né? Umidade, temperatura muitas vezes, essas empresas hoje são, assim, às vezes o ambiente lá da estufa é melhor do que da nossa casa, se não, não chegamos a esse nível, mas olha, para a planta é o ideal. Mas enfim, voltando ao nosso assunto. Você vai botar a sua planta no jardim, ela vai apanhar chuva, vamos dizer, pega uma semanada de chuva. Primeira coisa muito importante para o Caladium, como qualquer planta, né? Dá para ver aqui, né? Eu boto uma camada aí de argila expandida bem generosa, né? Furo o vaso, né? E você põe uma camada bem generosa de argila expandida. Isso é fundamental. A planta recebe a chuva passa e vai embora. Aí mantém aquela umidade certinha que o Caladium tanto necessita. Outra coisa, o solo ele precisa ser bem solto também. Olha só, eu tenho um substrato aqui que eu uso sempre. Eu sei, a gente diz que é um substrato especial, mas não, ali é uma terra que é preparada para plantio mesmo. Mas esse, no caso aqui do Caladium, ele tem que ser um pouco mais grosseiro, assim, uma granulometria maior. Palavra difícil, mas não se preocupe, gente. É simplesmente para dizer que ele tem partes maiores, ó. Você até encontra pedaços aqui dentro.
Isso facilita a aeração do solo, que para o calado é importante, até para desenvolver mais rápido as batatas dele. Bom, a gente já fez tudo isso aqui, agora a gente vai começar a pensar em plantio. Uma coisa interessante, assim, ó, eu não gosto de usar, mas muita gente gosta, até, mas o ideal é usar. Eu não uso, porque eu sempre estou transplantando as minhas plantas. Essa planta aqui está aqui, vai ficar um mês, dois, eu vou passar ela para um vaso maior, que eu quero que ela fique cada vez mais bonita. Mas no caso, vocês querem plantar num vaso mais definitivo, maior, assim, ó, você põe uma manta no fundo, depois da argila, e aí sim, aí você vai começar a colocar a terra. Então vamos lá. Vamos botar a terrinha aqui no fundo. Vamos começar esse trabalho aqui. Vamos medir, eu adoro medir primeiro, ó. Já tá no ponto. Já deu a medida certinha do vaso, coloquei dentro. Nota 10, vamos lá, vamos transferir. Olha só, veio direto do produtor. Olha que maravilha. Ó, super bem enraizado. O produtor usou o substrato certo, né? Não tá um solo encharcado, ele tá úmido, levemente úmido, né? Ele tá até brotando, se você olhar aqui do ladinho, ó, ele tem os brotinhos já novamente. Uma coisa interessante, pessoal, assim, ó, não tira as folhas, não corta, tá? O Caladium, ele puxa toda a força dessa planta para si, então sempre deixa, ele vai secar por si só. Quando ela estiver totalmente seca, essa folha no caso aqui quebrou, aí você retira ela. Evita de ficar cortando folhas do Caladium toda hora, né, machucando ele. Deixa ele se desenvolver por conta própria. Muito bem. A gente fez a drenagem, a gente botou aquela terra fofinha da floresta, né? E aí a gente vai entrar agora com ele para o vaso definitivo aqui. Aqui, vamos lá. Agora vamos completar com o substrato, né? Substrato de planta específico para o nosso Caladium. Olha só como ela é grosseirona essa terra. Mas ela é uma terra muito fértil. Isso não quer dizer que ela não seja um solo fértil, tá? Esse cuidado é fundamental. Bom, a plantadinha. Como eu fiz uma boa drenagem, a primeira coisa que eu faço agora é dar uma boa molhada nessa planta. Eu não vou molhar aqui para não fazer lambança aqui no meu estúdio, digamos assim, né? Que eu prefiro gravar aqui dentro, principalmente por causa do som. A gente aqui na frente tem uma rua muito movimentada. Quero explicar isso aos meus telespectadores, o pessoal que assiste o vídeo aí, que por isso que a gente prefere gravar sempre nessa parte interna aqui, porque aí é tranquilo, fala com mais tranquilidade, tá bom? Bom, transplantei essa planta, agora é só esperar ela se desenvolver. Você pode comprar aquilo que eu falei antes, você pode comprar pela internet, inclusive as batatas, né? Você compra as batatas, você planta nesse tipo de solo, você faz o mesmo processo que eu fiz aqui, faz a drenagem com a argila expandida. A drenagem, gente, eu sempre esqueço de falar para vocês, a drenagem, pessoal, eu uso argila expandida, né, gente? Você pode usar caco de telha, caco de tijolo, brita, mas caco de telha e caco de tijolo é excelente para fazer drenagem também. Ele vai funcionar exatamente como funciona para você a argila expandida. Não há diferença nenhuma nisso, vocês não precisam se preocupar. Ai, porque não sei o quê, porque a argila expandida às vezes é custosa, né? Então, você pode usar qualquer coisa, o que você tiver à mão, tá? O solo também, você não precisa comprar só na floricultura. Óbvio, você vai encontrar um solo mais inerte, isso é importante, mas você também, às vezes, não tem condição. Você ganhou uma planta de um vizinho, ou de uma vizinha, você ganhou um presente de uma pessoa, de um parente, ganhou ali umas batatas de Caladium ou de qualquer outra planta, vai no meio de uma mata, pega aquela terra mais soltinha de cima, né? Se você tem um bosquezinho, você não vai explorar uma área grande, mas só para plantar uma plantinha, você pode usar sem problema nenhum. Ou senão você faz a sua composteira em casa, tá? Você tem a sua composteira, isso é bem interessante. Hoje resto de casca de batata, resto disso, todos os restos de alimentos, a não ser aqueles cozidos com sal, né? Que daí você não pode usar na composteira. Tudo isso você pode fazer na sua própria casa. Você não tem a necessidade de adquirir tudo em loja, tudo em floricultura. Porque aí muitas vezes você acaba desistindo de cultivar suas plantas por causa do custo que isso envolve. Mas você tendo a informação, nossa gente, você vai fazer tudo
sem problema nenhum na sua própria casa. Você vai fazer um bem danado para a natureza quando você faz a sua própria compostagem. Gente, espero que o vídeo tenha sido legal, sido útil. Quem puder se inscrever, se inscreva, tá? E puder dar um seu like, eu agradeço também, isso ajuda bastante ao canal a crescer, tá bom? Então tá, pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo.